David, por favor, David. Vem cá. Tudo bem, David? Bom dia a todos. David. E o atropelamento de um ciclista em São Paulo chocou o país. Ele teve o braço decepado. O motorista fugiu, jogou o braço em um córrego e acabou indiciado por tentativa de homicídio. David Santos de Souza seguia de bicicleta para o trabalho às 5h30 da manhã no domingo pela Avenida Paulista e acabou atropelado pelo estudante de psicologia Alex Sivek, que voltava de uma festa. No acidente, David foi lançado contra o para-brisa do veículo e teve o braço amputado. Ele só falou que estava indo na faixa do ciclista e a pessoa invadiu a faixa do ciclista. Foi isso que ele me falou, né? Alex fugiu sem prestar socorro, levando o braço que ficou preso no carro. Após deixar um amigo em casa, ele foi a esta avenida e jogou o braço neste córrego, inviabilizando a chance de reimplante. Alex deve ficar preso sem direito à fiança. Ele foi indiciado por tentativa de homicídio, embriaguez ao volante, fuga e por levar o braço do local do acidente. O David é aquele ciclista da Paulista. Não sei se todos se recordam que o David teve o braço amputado na Avenida Paulista. A pessoa deixou de prestar o socorro. E o David está aqui, ó. David, eu gostaria de aproveitar aqui e você falar para nós um pouquinho do que aconteceu com você. Mas eu gostaria que você falasse para nós o que aconteceu com você, David. Bem, foi um domingo, né, dia 3 de março de 2013, era domingo de manhã. Eu tinha saído de casa às 4h30 da manhã para fazer um serviço no hospital, no Instituto do Câncer, ali na Dr. Arnaldo. E eu, como já estava chegando no serviço, já era 5h30, eu decidi pedalar mais devagar e localizei que a ciclovia estava montada do lado oposto da via. E para minha segurança, eu decidi entrar na ciclovia e ir com mais tranquilidade, chegar ao meu serviço com mais tranquilidade. E ao passar por 3 faixas de pedestres, o motorista embriagado invadiu a ciclovia. Eu não tive muito tempo de reação para jogar para o lado, simplesmente consegui virar o guidão e ele me atingiu de frente. E nesse impacto, meu braço ficou dentro do carro do motorista e ele fugiu sem prestar socorro com o meu braço dentro do carro dele. E após rodar 7 km, deixou o amigo em casa, que estava com ele, voltando da balada. Deixou o amigo em casa, depois foi para casa dele e nisso me deixou morto lá. E nesse meio tempo aí, o Thiago estava saindo da estação da Brigadeiro, quando ele ouviu um acidente de carro, ele não sabia a gravidade. Não sabia o que tinha ocorrido, ele só ouviu o impacto como se fosse 2 carros se batendo. E quando ele saiu e ele atravessou a avenida, ele viu que o meu corpo estava no chão de bruços. Ele não sabia a gravidade do que estava acontecendo, mas quando ele me desvirou, ele viu que eu estava sem o braço e sem batimento cardíaco. E durante 2 minutos ele começou a fazer o RCP, massagem cardíaca, para que eu pudesse retornar à vida. E após os 2 minutos, quando eu retornei à vida, ele começou a fazer um processo de estancamento, que começou a jorrar sangue no meu braço no mesmo momento. E ele fez um estancamento de sangue e eu acordei ainda meio em choque. Sabia que tinha ocorrido um acidente, mas também não sabia a gravidade. Até que uma pessoa que parou para olhar o que estava acontecendo perguntou: nossa, cadê o braço do moço? E nesse momento foi que eu me dei conta e olhei para o lado e vi que meu braço não estava ali. Eu vi que a mão dele estava segurando, mas eu não vi a continuidade do meu braço. E eu comecei a perguntar para ele: cadê meu braço? Cadê meu braço? E ele falou: seu braço está aqui, você está sentindo? E realmente, quando ele apertava, eu sentia o meu braço no lugar, mas eu não via a continuação dele. E até que ele decidiu me contar para que eu não entrasse em estado de choque de novo. E aí, quando ele falou que o amigo dele estava procurando na rua meu braço, eu procurei me acalmar, porque eu já também tinha feito o primeiro socorro, sabia que eu tinha que manter a calma naquele momento, senão poderia agravar minha situação. E aí eu me acalmei, esperei o resgate, demorou em torno de 40 minutos até o resgate chegar. E nesse momento, o Thiago todo momento conversava comigo, me tranquilizava, perguntava se eu estava consciente, se eu sabia quem eu era, essas coisas de primeiros socorros. E quando chegou o resgate, eles me levaram para o hospital. Antes de eu entrar na ambulância, eu já estava dormindo, já tinha sido sedado. E aí acordei 6 horas depois já no hospital. E aí no hospital, já era meio-dia, a doutora falou que a partir daquele momento eu seria uma pessoa especial e que não poderia fazer as mesmas coisas que antes.
E ali foi o gatilho para me poder pensar, eu não vou deixar isso acontecer comigo. E a partir daquele momento, quando eu saí da sala de cirurgia, no dia seguinte eu pedi para minha mãe levar caderno e já comecei a praticar a escrita, porque eu era destro, então sabia que ia ser uma coisa difícil. Eu ia ter que recomeçar a minha vida, porque eu era destro, então não sabia fazer absolutamente nada com a mão esquerda. E ainda tinha lesão no pulso, 2 dedos fraturados. Então, basicamente, só utilizava 3 dedos que sequer eu tinha força para abrir uma pasta de dente. E durante 8 meses, a minha mãe ficou do meu lado, me ajudando, porque eu não conseguia sequer cortar minha própria mistura, porque eu não tinha força no pulso para fazer isso. E depois da minha recuperação, eu comecei a voltar a pedalar depois de 8 meses, já comecei a pedalar 10, aí vi que estava conseguindo, aí comecei a fazer 20, 30, 40, e hoje em dia eu rodo o mundo aí, girando a mais de 100 km por dia aí. Eu gostaria que você falasse para nós aqui, qual foi o momento do perdão? Que teve um momento que você perdoou o agressor. Qual foi esse momento que o seu coração falou assim, aconteceu isso comigo, mas eu vou perdoar a pessoa? Qual foi esse momento? Eu gostaria de saber qual foi esse momento. Bem, eu fiquei na sala de cirurgia, depois que eu acordei, ainda fiquei por umas 6 horas aguardando o meu leito, né? E nesse período eu tive que refletir sobre o que eu ia fazer na minha vida. Então, tinha que recomeçar minha vida. E a melhor forma de recomeçar minha vida foi fazer o que Jesus nos ensinou, perdoar o próximo. Por que não perdoar o próximo? Se dessa forma eu conseguiria me libertar e poder viver a minha vida, não carregando uma mágoa diariamente, isso fez com que eu pensasse em perdoar ele pessoalmente. E eu fiz o convite para ele no dia seguinte, saiu uma reportagem no dia seguinte, que eu aguardava a visita dele no hospital, para que eu fizesse isso pessoalmente. Só que isso nunca aconteceu, até hoje, nunca aconteceu dele vir me procurar. Então, quando eu fiz esse perdão em rede nacional, foi para que eu pudesse viver a minha vida e não se preocupasse com a vida dele. Então, quando eu decidi perdoar ele, foi que eu lembrei o que Jesus fez com Judas. Ele perdoou mesmo ele sendo traído. E isso tocou meu coração ali ainda no leito, né? Antes de ir para o leito do hospital, ainda na sala de cirurgia. E eu tinha comentado isso com a minha mãe, ela perguntou se era isso que eu queria, eu falei que sim, porque era algo que ia fazer bem para mim, ia fazer bem para toda a minha família. E eu tenho certeza que isso fez sim, porque hoje eu vivo muito bem, graças a Deus eu batalho por tudo nessa vida, trabalho, faço bico, faço entrega, pedalo, sou atleta paralímpico, agora participo de paraciclismo. Então, eu consegui seguir minha vida com meu coração limpo. Isso é o mais importante, eu acho. Eu tenho uma informação que você está participando de várias competições para você se classificar para ir para a França. Então, você vai estar se preparando para representar o Brasil lá na França, na Paralimpíadas? Sim, tem um preparamento, né? Todos os dias a gente se prepara, a gente tem hoje dia de descanso. Mas é muito disputado, tem muitos atletas que hoje estão na categoria que eu participo, né? Que são de alta performance também, e é bem difícil, ali a competição é muito acirrada, mas eu participo com todo o meu coração e com toda a minha garra. Já aconteceu de eu cair no meio da prova e eu lembrar que eu tinha um objetivo, que era chegar no final. Então eu me levantei, lavei o sangue que estava escorrendo e montei na bicicleta e terminei a minha competição e ainda peguei segundo lugar. Isso é o mais gratificante, saber que você é capaz de cair, não só de cair, mas sim de levantar, persistir e ainda conquistar um pódio. Isso é muito gratificante. E eu também tenho acompanhado você nas redes sociais, seu filhinho, né? Seu filhinho também está seguindo o ciclismo. Meu filhinho já começou, já com 6 meses, já tinha uma bicicletinha para ele passear em casa. E hoje ele já tem uma bicicletinha de pedal e logo mais, quando tiver competição, ele vai participar também. Parabéns, David. Deus te abençoe.